Fala, meu amigo adjunto adnominal. Beleza? Ô, brother, eu quero falar com você e com os outros colegas que vão ver esse vídeo. Apenas uma coisa rápida. Amanhã, amanhã é um dia nevrálgico para mim lá. Além de estar atolado com a questão do mandado de segurança daquela empresa lá, tem ainda o convênio de saúde para soltar, tem aditivo para fazer o parecer. Então tá sinistro, tá sinistro. Então, por conta disso, brother, eu queria dar só uma palhinha a respeito do que nós conversamos sobre aquela operação do banco em questão, entendeu? Então, deixa eu falar para você daquela Lei 14.113 e a relação disso com o Fundeb. A história é longa, né, cara? Vamos encurtar da seguinte forma, né? A própria cartilha do Fundeb é um negócio astronômico, né? Você precisa fazer um curso para entender aquela parada lá, né? Mas graças a Deus a gente se esforça bastante e a parada, na minha opinião, é a seguinte, brother, funciona assim, ó. Eu quero que você imagine um certo pátio de um certo paço municipal, né? Vamos imaginar assim, tá bom? Então, e nesse pátio, por algum motivo, por um convênio, alguma coisa assim, por força de norma, né? Uma parte desse pátio, tipo 60% desse pátio, ele foi destinado à União, tá? Então restou ao município a autonomia para aqueles 40%, beleza? Então 60% do pátio, ele está, como diz no direito administrativo, ele está afetado, né? Uma coisa afetada é uma coisa que está vinculada especialmente a uma determinada finalidade, a um determinado modo, né? Um modus operandi, né? Isso é afetação, né? Então a afetação, ela restringe a utilização daquela coisa, né? Daquele bem, daquele instituto, de modo que fique reservada a finalidade prescrita ou no convênio, ou no contrato, ou então numa lei, tá bom? Então, o que aconteceu com 60% do nosso pátio, né? Da nossa folha, foi isso. Ela foi afetada por uma lei de competência da União, a Lei 14.133, né? Então, aquela parte da nossa folha ela foi afetada. O que isso significa? Que ela é de disponibilidade da própria União. Como o sistema do Fundeb vai acreditar diretamente nas contas informadas, né? Vai fazer, às vezes, de uma transposição pela conta do Tesouro que antes ia, né? Do Tesouro da União para o Tesouro do município, e o município operava isso como bem queria, né? Agora não, agora a forma é direta, né? E eu conversando com meus amigos lá do BB de Brasília, né? Alguns até entendem que tem uma questão mercadológica nisso, que é uma ressalva feita por uma esperteza governamental da União aí, de fazer esse banco, né? Esse banco de recursos aí passarem por as agentes financeiros, como o Banco do Brasil e Caixa Federal. Uns acreditam que seja uma questão de mercado, que nem eu falei uma vez para o secretário lá. E outros acreditam que não, outros acreditam que é uma questão mais de controle mesmo, porque tem a rastreabilidade. Isso eu falei com um colega de Brasília lá, que trabalha com isso, com rastreamento de operações, né, do bebê. E ele falou assim, não, eu vejo a questão de controle e de rastreabilidade, né? É muito mais fulgurante do que mesmo uma questão mercadológica, né? O que eles entendem é o que o Tribunal de Contas da União entendeu e que é compartilhado pelo Ministério Público, que é o seguinte: o Fundeb ele não tem autonomia para dizer faça diferente, porque o Fundeb ele como fundo, né, ele é um órgão e ele consegue produzir normas, né? Ele só não consegue produzir leis. Então, tudo que ele produz é matéria infralegal, está abaixo da lei. Ele só consegue dar regulamento à lei, né? Acho interessante isso, porque só para constar, né? A questão do regulamento é interessante, porque tem autores, né? Tem autores que falam assim,
que o regulamento no Brasil é um negócio extraordinário em relação ao mundo, né? Então o regulamento é assim, se for menos que a lei, né, ele é inútil, né? Então você consegue regulamentar uma lei menos que a lei, ela é inútil, né? Se você consegue regulamentar mais do que a lei, ela é inconstitucional, né? E se você consegue uma regulamentação exatamente nos termos da lei, é uma coisa sem propósito, né? É desnecessário. Então, o regulamento no Brasil, segundo alguns autores, ele é uma pérola jurídica que só acontece aqui, né? Mas tirando essa peculiaridade doutrinária, o Fundeb só consegue regulamentar aquilo que a lei diz. Então, ele não tem a capacidade de dizer podem mandar esses recursos do Fundeb para outras contas, para outros bancos. Não consegue. Por isso que o princípio da legalidade, ele está sendo defendido no Tribunal de Contas da União, em todos os tribunais de conta, e pelo Ministério Público Federal, que foi intimado a se manifestar em vários desses processos. Tal. Mas então se pergunta assim, mas por que será? Por que será que alguns municípios ganharam, conseguiram uma tutela antecipada, né? A famosa liminar, né? Para manter as coisas como estão? Por um motivo muito simples, por conta do negócio chamado segurança jurídica, né? O município ele já tinha operações prontas, né? Ele já tinha contratos feitos com bancos, né? E quando chegou essa norma, encontrou uma situação jurídica perfeita, aperfeiçoada e lícita. Então, todas as tutelas nesse sentido que os municípios receberam, é no sentido de manter as coisas como estão, ok? Não significa que daí para frente, né, a partir daquele conjunto ali de operações, ele pode fazer o que quiser. Não é isso, né? A tutela que tem sido dada aí é no sentido de o município manter aquela regularidade por segurança jurídica. O caso do nosso município é um pouquinho diferente, sabe por quê? Porque primeiro nós não estamos operando segundo a norma do Fundeb, segundo aquela lei 14.113, né? Mas isso é justificável, essa é matéria de defesa, né? Ora, se eu entro no judiciário, né, dizendo que a minha matéria especificamente diz respeito à segurança jurídica para manter os contratos com outros bancos, né? E o judiciário suspende o efeito daquela lei 14.113 do Fundeb, é a mesma segurança jurídica que eu uso para defender no caso de eventual apontamento do Tribunal de Contas, né? Então, assim, vamos pensar em matéria de defesa, né? Por que nós não fizemos? Então, nós temos um problema de sistema, né? Uma coisa de tecnologia da informação que deveria virar a folha naqueles patamares exigidos pelo novo Fundeb, né? E foi impossível fazer isso do ponto de vista do TI, ok? E outra questão é a segurança jurídica. Nós temos um contrato em operação com um banco privado. Isso significa o quê? Significa que, por questão de segurança jurídica, né, a matéria ficou posta e uma lei não pode vir em detrimento de relações jurídicas lícitas e consolidadas, ok? É por isso que esses municípios conseguiram eliminar, então, afastando o efeito imediato da Lei Federal 14.113, beleza? Mas, como eu estava falando, o nosso caso é um outro. Né? Em janeiro nós vamos ficar sem o contrato do banco privado. O que significa isso? Que depois desse período nós não temos qualquer desculpa para ficar não operando, né? Para ficar longe do que determina a Lei 14.113. Né? Em outras palavras, significa o seguinte, que nós somos indesculpáveis, né? A partir do fim daquele contrato com o banco privado, em não abrir aquelas operações diretamente no Banco do Brasil. E é por isso que nós precisamos fazer. Então, respondendo uma questão especialmente sobre a licitação, né? Só é possível licitar, e isso você já deve ter observado, só é possível licitar o que você tem disponível para licitar, né? Então, à medida que nós temos uma plataforma, um tecido aonde eu tenho uma afetação, né? Seja por que for, no caso, é por conta da União, que é competente não apenas para assunto do Fundeb, né, mas para assunto do sistema financeiro, né, a União trouxe a perspectiva do novo Fundeb através de uma afetação. Só é no Banco do Brasil, na Caixa Federal e ponto. Né? É assim que funciona, e ele tem competência para dizer tal coisa, né? Então, como aquela fatia está afetada, né? Ela passa a ser imediatamente não licitável, ok? Então, assim, a parte afetada pela norma da União, pelaquela lei da União, do Fundeb, é a parte insuscetível de ser licitada. Porque o que é licitado? É você levar o objeto, né, à sociedade, de maneira que esse objeto ele seja objeto
objeto de análise e propostas, né? Mas para isso ele precisa ter disponibilidade, né? E no caso em questão, na verdade, ele não está disponível. Então, não se licita aquilo sobre o qual não tem disponibilidade, né? Então, as contas dos professores estão indisponíveis para licitar. Nós só conseguimos licitar tudo quanto não for abrangido pelo Fundeb. O que aconteceria se nós licitássemos o conjunto inteiro? Nós estaríamos licitando o que nós não temos. Beleza? Ficou claro aí? Entendeu? Né? Você está contratando, exemplificadamente, você estaria contratando a limpeza, né? Ou um serviço de um pátio, né? Sobre o qual você não tem autonomia de 60%. Né? E eu preciso lembrar para você que nas regras jurídicas da licitação, se de alguma forma isso for vencido, né, em algum processo judicial ou até mudado pelo Congresso, alguma coisa assim, né, o contrato que nós fizemos ela não pode ser majorado até chegar aos 100%. Sabe por quê? Porque quando você licita com os 40%, você só pode, segundo a lei de licitação vigente no nosso município, você só pode aumentar até 25%. Né? Então você pega aquela plataforma de 40% das contas, né? Se der tudo certo, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um acréscimo do contrato em no máximo 25%, o que significa que nós não vamos conseguir atingir tudo aquilo. Então, o que eu recomendo? Duas coisas. Primeiro, que nós fiquemos prontos para o debate e para a defesa em relação a esse período que nós não aplicamos a nova lei do Fundeb, em relação às contas do BB da Caixa. Primeiro passo, esse aqui. O segundo passo, que nós sempre licitemos o que está disponível ao nosso ente público, ao município, tá bom? Do contrário, como eu disse, nós estaremos entregando a competitividade da sociedade, alguma coisa sobre a qual nós não temos a disponibilidade. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é diferente de você licitar tudo e colocar uma ressalva daquela lei, tá bom? É diferente, porque você continuou licitando, continuou objetando aquilo que não é seu, aquilo que não lhe compete, aquilo que está afetado em alguma outra coisa, né? É como se você também ficasse com vontade de ser objeto de licitação um prédio da Receita Federal, né? Por mais que você tenha um interesse local, aquilo está afetado aos interesses da União, né? E não é porque entra e sai elementos ali, por exemplo, da autarquia de águas e esgoto, que aquilo ali transformou em disponibilidade do nosso município, não é verdade? Então são dois passos, né? Não é um apreço apenas pela legalidade, como foi dito por aquela procuradora. Não é apenas isso, mas não é só isso. Na verdade, o fundamento disso é que isso está afetado, né? A gente fala que vamos cumprir a lei, né? Mas assim, é uma forma de dizer assim, olha, só nos resta cumprir a lei. Né? Mas o legal mesmo é fazer o que eu estou falando, né? É dar o fundamento, e o fundamento como instrumento da política de transferência de recursos da União, ele simplesmente estabeleceu aquelas contas correntes, né, do pessoal da educação como sendo uma afetação, tá? Então não está mais disponível para o município, beleza? Então, eu queria adiantar isso para você, né, brother, e para vocês, meus amigos e secretários, de maneira que vocês possam pensar em alguma coisa ainda essa semana, né, e que eu não consigo ficar muito próximo nesses próximos dias aí, né, amanhã e na segunda-feira, por conta dessas intempéries aí do mandado de segurança, aquele monte de aditivo, que só as misericórdias do Senhor para poder consolidar tudo isso no final de semana, tá bom? Mas é isso que eu ia falar para vocês, tá? Não está tudo perdido, ok? Né? Nós ainda temos a disponibilidade daqueles 40% lá, né? E vamos licitar apenas o que temos a disponibilidade. Beleza? Né? Não dá para a gente fazer a reverência com o chapéu alheio, sob pena de grandes impugnações, né? Apontamentos substanciais em relação ao prejuízo do contrato em si, né? E se der tudo certo, a gente não consegue ampliar, né? E não dá para mandar só um pouquinho daqueles que era do Banco do Brasil, se tudo der certo, né? No judiciário, né? Tudo é certo no judiciário, mandar só um pouquinho lá para o banco privado, que pagou uma fortuna para ficar com o todo, não é verdade?
verdade? E em relação aos processos no judiciário, né, analisando rapidamente, eu vejo assim que, além da segurança jurídica, o município poderia, eventualmente, né, através das suas procuradorias, canalizar alguma ação direta de inconstitucionalidade, né, e isso, assim, bastante ressalva, eu estou dizendo, porque pode ser que não seja um caminho adequado, que é questionar a constitucionalidade dessa parte do artigo 21 dessa lei que cria o novo Fundeb, tá bom? A 14.113, né? O ideal mesmo é tratar essa questão assim como direitos difusos e coletivos, tá? Então é muito mais fácil a gente pensar que o professor, o profissional da educação, ele tem direito subjetivo a escolher a conta dele, né? Do que o ente público dizer que ele tem direito subjetivo, né, a passar para que conta ele quiser, né? Isso aí é um pouco sem fundamento, né? E pode ser que não prospere. Mas uma ação direta de inconstitucionalidade teria que conseguir uma liminar para manter isso funcionando para o próximo, e eu acho extremamente difícil uma liminar em matéria constitucional nesse sentido, né? Mas era o único jeito de conseguir, porque se discutir uma ação direta de inconstitucionalidade desse artigo 21 da Lei Federal do novo Fundeb, né? Se não conseguir eliminar, vai ficar discutindo lá, não vai ter efeito nenhum, né? E sempre lembrando que, assim, os meus amigos também falaram assim, que na verdade existe algum pensamento em relação a essas contas da educação que vão permanecer no Banco do Brasil, isso em relação ao Banco do Brasil, né? E porque fala assim, olha, na verdade essas pessoas elas podem tanto fazer aquela conta, a conta salário, né? Não sei se vai ser possível transferir, eles entendem que não, né, que não pode mexer de outra forma, nem transferir para outro lugar, tem que operar a partir dali, né? Mas a questão é que eles entendem também que essas pessoas, esses profissionais de educação, vão pressionar para não ter tarifas de conta, já que especialmente é compulsório, é obrigatório manter aquela conta lá. Então eles perdem na tarifa. Um colega até chegou a me dizer que é muito melhor ter o float. O float é aquele período de tempo onde a União despacha o dinheiro para a conta, né, para o cofre municipal, o cofre único municipal, e quando a conta do Tesouro, né, joga para o Banco do Brasil, ele fica com uns dias ali, uns 15, 20 dias, tal, para depois passar para o município. O Banco do Brasil, no caso, ganha muito mais com esse float, esse intervalo de tempo, do que mesmo com as tarifas aí, que provavelmente não vai ganhar nada, em razão da compulsoriedade das contas lá no BB e na Caixa Federal. Beleza? Se persistir alguma coisa, a gente conversa na semana que vem, tá bom? Mas só queria adiantar isso. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.